né? Vamos lá. Não, precisa não. Tá. Vocês estão olhando a minha tela? Perfeito, Estão Gabriel. vendo a minha tela? Legal. Só ampliar aqui, né? É, Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde emocional e intestino, as inflamações, né? É um assunto que nós estamos estudando bastante. Eu já trabalho na área da psicologia há 8 anos. Antes disso, eu fui feirante por 16 anos, né? Então, eu trabalho desde sempre, né? Esse aqui, ó, é para eu não babar sozinho aqui, tá? Porque há uma semana que eu me tornei um pai babão, né? Então, minha esposa fala que tem mais foto do Thiago, do nosso filho, no meu celular do que no celular dela. Então, trabalho com a psicologia clínica já há 8 anos. Tem algumas complementações, neurociência, teste Rorschach, eu tenho curso para aplicação dele. Algumas aplicações em coach, sou especialista em terapia comportamental. E hoje o meu foco de trabalho é inteligência emocional. E o que que é isso? É ajudar as pessoas a desenvolverem uma maior inteligência sobre as emoções. Porque hoje, com a minha experiência clínica, o que que eu percebi? Que as pessoas sofrem por não entender como as emoções funcionam. As pessoas estão tristes, mas não sabem por que estão tristes. Não sabe se está dentro de uma normalidade ou se já passa para um lado como uma depressão. E dentro de tudo isso, estudando um pouco, a gente chega no base do nosso organismo, em como o nosso corpo funciona, porque o nosso corpo, ele é todo interligado. O que que isso significa? Que ele é como se fosse um reloginho, né? Se uma coisa não está funcionando bem, o resto não está funcionando. E é onde que mais pega? Na nossa fonte de combustível. Se o nosso corpo é uma máquina, a máquina tem que ter uma fonte de combustível. E o que que é a fonte de combustível? É aquilo que nós comemos. O que nós comemos alimenta as nossas células, alimenta o nosso organismo e faz ele girar. Por exemplo, água. Vocês estão bebendo água? Beber água é importante. Boa, Denis. Beber água é importante. Por quê? Porque o nosso corpo, a maior parte dele é água. Nós precisamos nos manter hidratado. Quando o nosso corpo não está hidratado, o que que acontece? Ele começa a puxar água de algumas partes do corpo para mandar para outras áreas importantes. Seu cérebro não pode ficar desidratado. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai puxar água lá do seu intestino, lá do seu bolo fecal, literalmente do seu cocô, e vai é, manter todo o corpo hidratado, vai manter seu cérebro hidratado, porque o cérebro é importante. Ele é um dos órgãos que mais mantém o corpo funcionando. O intestino também, o pulmão também, mas o cérebro ele é muito importante. E falando, vamos falar do intestino, que ele é o segundo cérebro. E por que que ele é o segundo cérebro? Porque ele tem tantas funções quanto o nosso cérebro. Inclusive, ele é o órgão que mais produz, mais contém números de neurotransmissores. Inclusive, acho que 70 a 80% de toda serotonina do nosso organismo é produzida no intestino. E para que que serve a serotonina? A serotonina é um hormônio estimulante, que ele funciona no nosso cérebro, que é o que nos dá prazer, alegria, nos deixa feliz. E quando nós temos uma baixa produção de serotonina, o nosso corpo ele puxa a serotonina de onde tem para poder funcionar, puxa do nosso cérebro e a gente começa a sentir coisas como depressão, baixa autoestima, baixa energia. Então, por isso que o importante, por isso que o intestino conversa muito com o cérebro. E aqui tem algumas funções dele, tá? Ele absorve nutrientes. Então, tudo que você come vai para o seu estômago, vai ser dissolvido no estômago, vai para o seu intestino e vai sendo absorvido tudo que vai para ele. Elimina toxinas. Então, aquilo que você come que tem que ser descartado, ele vai ser descartado. Produz serotonina, como eu falei. Produz hormônios que são importantes, os hormônios que fazem o nosso cérebro funcionar, controle do sistema imunológico, controle de inflamações. Então, tudo isso só no intestino, para você ver como ele é muito importante. No nosso intestino, o que que nós temos? Nós temos a microbiota. O
que é uma colônia de bactérias que vivem nele e que serve para quê? Para regular o nosso intestino. Naturalmente, como é que funciona? 85% das bactérias são bactérias fermentativas, que a gente chama de bactérias boas para o nosso organismo. Eles se alimentam dos alimentos naturais que nós comemos. Quando você come uma maçã, uma pera, algum alimento mais natural, ele vai se alimentar disso e vai ter funções no intestino também que vai ajudar nessa filtragem, nessa absorção. E 15% são as bactérias putrefativas, que são as bactérias que nós chamamos de bactérias maléficas, são as do mal. Que elas também são importantes, precisa ter uma quantidade delas também para absorver algumas coisas que a gente come, como por exemplo aquele chocolate lá que é só açúcar, né? Precisa ser absorvido também. E essas bactérias putrefativas também ajudam. O normal é isso: 85% positivas, fermentativas, 15% negativas, putrefativas. Estando assim, você está perfeitamente saudável. Onde que está o problema? O problema está quando acontece a desbiose intestinal, que dependendo do nosso estilo de vida, a nossa alimentação, como a gente vive no mundo, porque eu vou explicar isso mais pra frente, mas altos índices de estresse também afetam a nossa microbiota. Dependendo do seu estilo de vida, ela faz isso aqui, ó, inverte. Você diminui a quantidade de bactérias fermentativas e aumenta a quantidade de bactérias putrefativas. Isso é desbiose intestinal. Tá, legal. E o que que essas bactérias têm a ver comigo? Tem a ver com o meu organismo? Acontece isso aqui, ó. Esse aqui, bonitinho, é um intestino saudável que não tem desbiose. Então, nosso intestino ele tem algumas membranas que elas são coladas. E o que que ajuda a colar essas membranas? Exatamente as bactérias fermentativas. Elas ajudam a fechar, a comida passa, absorve e vai o que é importante para o nosso organismo. Esse outro aqui, mais vermelhinho, que tem esses espaços aqui, é um intestino com a desbiose. Quando você tem a maior quantidade de bactérias putrefativas, bactérias do mal, é como se essas membranas descolassem, não tivesse mais o velcro que ajuda a fechar. Abre, e aquilo que você come vai passando. E aí vai acabar indo toxinas para o nosso organismo. Aquilo que deveria ser descartado do que a gente come, vai para o nosso organismo. O que é que a gente tem que pensar? A gente vai fazer um café, vai pegar um filtro de papel, colocar o pó e passar água. No final, você vai ter aquele cafezinho gostoso, cheiroso, que a maioria das pessoas gosta. Eu, por exemplo, adoro um café, né? Vamos pensar no mesmo processo e pegar uma caneta, e fazer vários furos nesse filtro e passar o café. O que que vai acabar acontecendo? Aquele pó que deveria ser descartado vai para o café e estraga o nosso café. O café fica com aquele gosto ruim, com aquele pó como o meu sogro diria, dá para palitar os dentes, né? Então, isso não é bom para o nosso café. Assim como não é bom para o nosso organismo ter essas substâncias que deveriam ser descartadas, que são substâncias que inflamam o nosso corpo. Então, por isso que é importante nós termos sempre as bactérias fermentativas em alta e as putrefativas no mínimo necessário. O que que acontece quando a gente tem essa desbiose, tá? Quando acontece isso, a gente ocasiona vários tipos de patologia, como, por exemplo, o câncer. Como nós inflamamos o nosso organismo, ele não está funcionando direito, acaba danificando as células, mandando alimentos não saudáveis para a célula. Depressão, como eu dou uma pincelada, né? Diminui a quantidade de serotonina e aí o seu corpo começa a puxar de onde precisa, inclusive do cérebro. E o que que vai acontecer? Você vai se sentir depressivo, alterações gastrointestinais, o seu intestino vai sofrer por causa disso. Você vai ter o intestino solto, o intestino preso, que são um tipo de sintoma também, esofagite, obesidade. A maioria das pessoas não estão obesas, estão inflamadas. Quando elas começam a cuidar da inflamação, elas vão desinchando, tirando um pouco desse peso todo. Osteoporose, quando nós temos maior absorção dos alimentos, eu vou falar isso daqui a pouco, as nossas células produzem mais colágeno, produzem melhores organismos e aí elimina a osteoporose, artrite reumatoide, esclerose hepática, baixa imunidade. Para quem não sabe,
A gente costuma dizer o quê? Que 5 minutos de pensamentos negativos derruba sua imunidade por 6 horas. Imagina quem tem o hábito de acompanhar noticiário, quem tem o hábito de ver todas essas coisas ruins que acontecem no mundo. Então a gente precisa ter nossa imunidade, trabalhar para a imunidade ficar no alto, para essa imunidade se manter boa. Alteração de humor. São todos alguns sintomas que acontecem quando nós estamos com a desbiose. Vocês já perceberam que hoje em dia as pessoas estão mais irritadas? As pessoas estão mais sem paciência? As pessoas estão mais estressadas? Provavelmente é essa desbiose. Elas não estão bem fisicamente. A desbiose é algo que é silencioso, você não sente. Não é como, por exemplo, eu tô com anemia, tô com baixa quantidade de ferro no sangue. E aí o que que acontece? Nessa anemia eu me sinto mal, eu desmaio, eu fico branco, eu tenho um sintoma visível do que eu tô sentindo. Aqui não, você não vai ver. Você vai ter simplesmente esses sintomas que vão te fazendo mal, certo? Legal, entendemos como o nosso corpo funciona, como o intestino funciona, né? Vamos entender como é que o pensamento funciona? E o pensamento ele funciona de uma forma simples, mas complexa ao mesmo tempo. Lembra que o nosso intestino produz hormônios, né? Nosso pensamento, ele funciona através deles. Ele funciona assim, eu vou explicar. Você tem os neurônios, que são as células que compõem o nosso cérebro, e eles não se encostam, mas eles se comunicam. Um manda uma química para o outro, que manda para o outro, que manda para o outro. Essa química são os hormônios, serotonina, noradrenalina, cortisol, eles vão passando de um para o outro e dando estímulos diferentes. Aonde que está o maior parte dos problemas mentais e emocionais? Nessa comunicação. Ou a química que sai desse neurônio que chega nesse não é uma química de qualidade, é uma química com baixa qualidade, ou a química sai, se espalha entre esses espaços e não chega nesse aqui, ou esse aqui não consegue absorver. É sempre nesse ponto. E o nosso pensamento, para ele funcionar bem, ele tem que ter essa química funcionando. Quando você vai no psiquiatra, o psiquiatra te recomenda uma medicação, o que que essa medicação vai fazer? Ela, como se ela criasse uma ponte entre um neurônio e outro para que essa química volte a funcionar. O nosso corpo, ele tem algumas funções. E uma das funções, a gente precisa, o físico e o emocional, eles andam juntos e a gente precisa olhar também para a nossa parte física. Como, por exemplo, a gente fala muito de sono. E o sono, ele é importante. Por quê? No sono, nós consolidamos memórias de curto prazo e memórias de longo prazo. Vou dar um exemplo e eu quero que vocês reflitam comigo. Eu vou falar uma coisa que vocês não estão sentindo agora, mas vocês só vão sentir a partir do momento que eu falar. Vocês estão sentindo a roupa de vocês encostando na sua pele? Vocês perceberam agora, né? Você falou que sim, mas só percebeu agora. Por quê? Isso tudo é informação que vai para o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele capta tudo isso. Só que quando nós dormimos, o seu cérebro fala assim, pega todo aquele monte de informação, fala, isso aqui é importante, eu vou colocar numa caixinha chamada informações de longo prazo. No dia seguinte eu vou lembrar. Isso aqui não é importante, eu vou fazer uma bolinha, jogar fora. Porque ele recicla, ele joga fora informações que não funcionam, que não são importantes. A roupa encostando não é uma informação importante. Vai ser importante quando aquela roupa te dá um desconforto, te apertar, te incomodar. Aí vai ser importante, ele vai guardar. O resto ele vai descartar. Então, quando a gente fala assim, pega aquele adolescente, aquele cara que está fazendo faculdade e ele vira a noite estudando, na verdade ele não está aprendendo nada. Ele está estudando, 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 está gastando seu corpo, está gastando sua mente, está perdendo sono, e no dia seguinte ele não vai lembrar de nada disso que ele estudou, porque ele não teve tempo de descanso para organizar as memórias. E também o nosso corpo ele entra em um estado de reestruturação, ele se reestrutura durante o sono. Por isso que o sono é importante, a alimentação é importante, a atividade física é importante. Nosso corpo não foi projetado para ficar parado. Nosso corpo precisa de movimentação. As pessoas hoje sofrem por sedentarismo. E o sedentarismo, ele afeta o nosso emocional também. Porque se você não tem a resistência física de movimentar, o seu cérebro ele também não vai ter resistência física, resistência emocional, que um corresponde ao outro. O nosso físico corresponde ao nosso emocional.
Então é importante ter essa visão também. O emocional são nossas experiências de vida. É aquilo que nós passamos e que nós vivemos. Eu costumo falar que nós temos duas linhas. Uma linha emocional cronológica, que é de quando a gente nasce até agora, e uma linha emocional. E essa linha, ela não necessariamente está agora onde a gente está. Conforme você vai vivendo e vai tendo situações que a gente chama de situações traumáticas, situações que dão alguma alta relevância, é como se desse um nó nessa linha. E depende da situação que você tá, o seu emocional volta para esse ponto. Às vezes você tá com 35 anos e acontece alguma coisa que o seu emocional vai reagir como quando você estava com 15 anos, porque foi aqui que deu esse nó. Então, é aí onde a gente acaba indo para terapia, a gente acaba buscando esse autoconhecimento para entender como é que funciona. E é onde eu mais trabalho, que é entender aonde que dá esses nós. E a gente tem algumas ferramentas para desenvolver o emocional, como autoconhecimento, a própria psicoterapia, leitura de informações importantes. A gente costuma dizer que a leitura move o mundo, que ler é importante, e de fato é, mas você tem que filtrar o que você vai ler. Hoje em dia, na era de informação, todo mundo tem algum conteúdo para passar. Só que nem todo conteúdo é para você. Tem conteúdos que você vai ter que falar assim, olha, isso aqui não é para mim. Simples assim. Materiais de ajuda e para ampliar o leque de ferramentas. Então, nós temos que ampliar os leques de ferramentas. E nós temos também o ambiental. O ambiental ele é muito importante. Tem uma frase de efeito que a gente fala que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Estamos aqui todos falando de saúde, de cuidados com o emocional, cuidados com a microbiota, no meio da galera comendo fast food. Não dá, né? Você vai estar lá tentando falar de saúde, os caras falam assim, ah, deixa eu em paz, deixa eu comer meu lanche em paz. Que nem o Denis comentou, né? Tava lá doido para comer um docinho, mas tava num outro papo, né? E é isso, então a gente tem que também saber filtrar as pessoas que estão à nossa volta. Nem sempre a pessoa que está tentando ser legal com a gente, que está tentando cuidar da gente, de fato eles vão cuidar. A minha mãe, eu tenho certeza que minha mãe me ama, ainda mais agora que eu dei um neto para ela. Ela manda mensagem para mim e fala: como é que tá meu neto? Outro dia ela manda mensagem falando assim: não tive fotos do meu neto hoje, cadê? Então ela tá super empolgada. Só que eu vou na casa dela, o que que ela faz? Ela, toma esse doce aqui, come isso aqui, come isso aqui. Ela quer me enfiar um monte de doce. E eu já não posso mais comer tanto doce, porque tomando Zenko, minha sensibilidade para doce diminuiu, e aí eu começo a comer doce me dá dor de cabeça. Mas ela tá querendo cuidar de mim, ela tá tentando me agradar, mas ela tá tentando me enfiar doce. Então é importante ter essa noção do ambiente que nós estamos. E aí a avaliação multidisciplinar também é importante. E o que que é isso? É você pegar vários especialistas que vão dar o parecer e fechar um diagnóstico. Aqui a gente está falando de diagnóstico, tá? Mas vou fechar um parecer. Eu que nem hoje a gente está falando um pouquinho de saúde intestinal e a parte emocional. Na semana que vem vai ter outra pessoa da área da saúde falando também sobre uma outra questão. A gente teve as meninas falando sobre a parte estética, como que a estética vem também do intestino. E são várias ferramentas que nós vamos juntando e construindo o emocional dessa forma. Tá? Beleza. A gente tem também a neuroplasticidade. O que que é isso? Nosso cérebro, ele funciona como, vamos imaginar ele como uma argila. A argila, quando ela está molinha, você manuseia ela, você mexe, você molda. E o nosso cérebro ele tem essa movimentação. Ele vai se movimentando de acordo com as nossas experiências. Sempre que a gente aprende uma coisa nova, quem está aqui hoje que nunca viu essa conversa, que não conhece muito sobre desbiose, que é um convidado, o que está acontecendo? O seu cérebro está criando novas conexões, está criando novas informações sobre vários neurônios que ele não tinha antes. Isso são novas informações. E o seu cérebro ele faz isso aqui, ó, ele se movimenta, ele se molda para esse momento, para essas informações. E isso é a neuroplasticidade. Qual que é o problema? Em alguns momentos, em algumas situações, é como se essa argila fosse secando e impedindo essa neuroplasticidade, essa movimentação.
E aí, você estuda, estuda, estuda e não consegue fixar isso na mente. Você tenta fazer algo, mas não consegue, porque você não está mais criando conexões, novas conexões entre neurônios. E é exatamente isso que acontece na depressão. Você tem esse congelamento da neuroplasticidade e o seu cérebro não funciona direito. Então, quando a gente fala em depressão, embora não seja uma doença física observável, é uma doença física, é uma doença orgânica, tão orgânica quanto o nosso sangue circulando. Tão orgânica, por exemplo, como diabetes. E as inflamações, o que que acontece? Ela afeta essa química do nosso corpo. Lembra que eu falei que o intestino produz hormônios, produz serotonina, produz algum. A gente tem dois tipos de neurotransmissores, né? Os estimuladores e os inibitórios. A dopamina é um estimulador, o cortisol é um inibitório. Então, quando você tem a bagunça, a má produção desses hormônios, o que que acontece? Seu cérebro também não tem. E aí também afeta essa neuroplasticidade, congela ela. Então, se o nosso intestino não está bem, o nosso cérebro também não está bem. O nosso sangue, ele corre livremente pelo nosso corpo. Ele faz todo o sistema de filtragem, pelo rim, tal. Só que ele não vai livre para o nosso cérebro. Para o nosso cérebro, ele passa por mais um sistema de filtragem, que é uma barreira hematoencefálica. E aí que tá. Lembra que a gente falou das bactérias que estão lá no nosso intestino? Elas também estão nessa barreira hematoencefálica. Elas também estão lá ajudando a fechar a filtragem e filtrar melhor. Quando a gente tem uma desbiose, o nosso intestino não está funcionando bem, está com essa microbiota desregulada, o nosso cérebro também. Que acontece? Vai sangue contaminado para o nosso cérebro. E mais uma vez, o nosso cérebro não funciona direito. Então, dá para ter essa noção de como funciona o nosso emocional, como que o nosso corpo, como todos eles interagem. E a gente também tem um sistema simpático e parasimpático. É mais ou menos assim. É, um, uma gangorra entre os dois, onde em um momento você está em estado de alerta e no outro em estado de relaxamento. O sistema nervoso simpático é o que nós conhecemos como mecanismo de luta ou fuga. E é literalmente o mecanismo. Você vê um perigo, seu cérebro interpreta um medo. Esse medo, ele é só um mecanismo, que é esse mecanismo de luta ou fuga, que ele prepara o seu corpo para uma ação. O que que ele faz essa ação? Ele tira a concentração de sangue dos órgãos vitais, que é onde normalmente está, e manda para as pernas e para os braços. Porque esse é o mecanismo de luta ou fuga, você precisa o quê? Lutar ou fugir. É que nem você tá andando na floresta, parece um Tiranossauro Rex. Não dá tempo de você falar para ele, peraí que eu vou me alongar e eu já fujo. Não dá tempo. Você precisa ter essa ação. O seu cérebro te prepara para isso. E ele vai tirar a concentração do sangue, mandar para as pernas e braços, vai liberar adrenalina no sangue, vai aquecer toda a musculatura e você foge. Você saiu do perigo, você relaxa e o seu corpo volta ao normal. É muito parecido com o que a gente sente quando a gente está dirigindo carro ou moto e toma uma fechada. Não acontece nada, mas você dá aquela trancadinha, sabe? Dá aquela trancadinha lá e relaxa. É esse mecanismo acionando. Então, quando nós estamos em estado de alerta, é esse mecanismo acionando. O parasimpático, ele é o contrário. Ele é um mecanismo de relaxamento. É quando nós estamos bem, tranquilos, sem perigo iminente, onde a maior concentração de sangue está nos órgãos vitais e eles estão trabalhando bem lá, quietinho, de boa, em estado de relaxamento. Aqui é onde nós vemos as crises de ansiedade. As pessoas têm crise de ansiedade e não sabem de onde que vem. E vem daqui. É o seu cérebro interpretando um perigo e te preparando para uma ação. Só que na maioria das vezes esse perigo não é físico, é um perigo emocional. Por exemplo, meu chefe vai mandar embora do meu emprego. Isso é um perigo físico? Não, a minha vida está preservada. Só que o que que o meu emocional entende? O que que o meu inconsciente entende? Eu não tenho emprego, eu não vou ter dinheiro, eu não vou conseguir comprar água, não vou conseguir comprar comida, eu vou morrer. E ele vai acionar esse mecanismo.
Aqui é quando nós estamos relaxados, bem e tranquilo. Qual que é o problema? O problema é essa gangorrinha aqui. Se a gente fica entrando muito nesse sistema simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, sem controle, você vai ter o quê? Liberação de adrenalina no corpo. Quando você entra no simpático, você tem liberação de adrenalina. Quando você entra no parasimpático, você inverte, você tem liberação de cortisol. Esse cortisol ele vai inibir a adrenalina, ele vai inibir o efeito da adrenalina no corpo. Aí você fica fazendo isso aqui, muita liberação de cortisol no sangue mata a microbiota positiva, mata as bactérias positivas. Então, quem tem muitos picos de estresse, relaxa, pico de estresse, relaxa, ele está danificando a microbiota também. Lembrando que é tudo hormônio que estão circulando no nosso corpo. Nosso corpo ele funciona assim. Aqui, ó. Estresse físico e emocional em excesso produz cortisol, que elimina também a microbiota. Afetando o nosso intestino, também afeta o nosso cérebro, porque eles andam juntos. E aqui é onde a gente entende a qualidade de pensamentos, como que os nossos pensamentos funcionam, porque se você não tem uma boa química rodando bem no seu cérebro, seu pensamento também não vai funcionar. Vamos pensar assim, vamos imaginar o nosso intestino como o tanque de combustível de um carro. Se você abastecer um carro com gasolina batizada, ele não vai sair do lugar. Depende do carro, ele nem sai do lugar. Você vai lá e compra uma Ferrari. A Ferrari a gente sabe que não usa combustível normal, usa combustível, se não me engano, combustível de avião, um combustível específico. E você vai lá no posto José e coloca uma gasolina batizada. Não vai sair do lugar. Beleza. Quando a gente fala de pensamento, vamos pensar no motor do carro. Você vai pegar uma Ferrari e vai lá na lojinha do seu Zé e vai colocar aquele óleo duvidoso lá, que você não sabe se ele já usou esse óleo em algum carro antes. Entende? Então você precisa ter um controle, você precisa ter boas substâncias funcionando no seu corpo. Então, o que que a gente pode observar como um pensamento disfuncional, como uma baixa qualidade de pensamento? Perda de memória. Cara, eu não tô conseguindo lembrar de nada, eu não lembro de qualquer as coisas. Meu sogro, ele tava aqui em casa esses dias. Aí ele foi embora, né? Minha sogra tá aqui ajudando a cuidar do nosso filho, beleza. Aí meu sogro foi embora, né? Aí ele foi, pegou as coisas dele e saiu. Ele mora na praia. Eu moro em Santo André, ele mora na Praia Grande. Daqui a pouco, quando eu olho pra mesa, o que acontece? O celular dele daqui. Aí ele deixou o celular dele e levou um outro celular que a gente tem para trabalho. E ele levou o celular. Aí ele ficou o dia inteiro ontem lá mandando mensagem. Ô, me passa tal contato, me passa tal número e tal. E ele teve que subir para trocar o celular, porque ele precisa do celular dele, a gente precisa do nosso. Então, percebe como é importante a gente cuidar do nosso pensamento, da qualidade dele? A ausência de controle é quando você tem alteração de humor repentina que você não consegue controlar, você não consegue perceber. Quando vê, já foi. Quando vê, você já estourou. Dificuldade de tomar decisão. Às vezes a gente acha que a pessoa é indecisa, não é que ela é indecisa. Ela tá com uma desbiose tão grande, ela tá com tão pouca energia no corpo, substâncias saudáveis no corpo, que ela não consegue nem pensar na solução. Ela não consegue tomar uma decisão. E dificuldade de consolidar rotina. Isso também é sintoma de pensamento disfuncional. Nosso corpo precisa de rotina. Se nós não temos rotina, nós vamos adoecer, vamos ficar doentes. É muito trágico, é muito difícil, tudo parece que o mundo não tem mais jeito, mas calma, temos solução. Nem tudo está perdido. Graças a Deus e algumas pessoas muito inteligentes, se criou o Zenko Juice. E o que que é o Zenko Juice? Como o Denis falou no começo, é um produto fermentado que ajuda a restaurar essa microbiota. E como ele citou no começo, já tem estudos que falam que você consumir de 2 a 3 produtos fermentados, consumo diário, consumo contínuo, aumenta em até de 5 a 10% as bactérias positivas. E isso vai regulando o seu organismo. Como o Denis explicou no começo, qual que é a diferença do Zenko? O Zenko, ele tem 80 ingredientes. Ele tem 80 ingredientes, todos eles naturais. É um produto vegano.
é um produto que traz o melhor dos alimentos, aquilo que nós deveríamos comer todos os dias, colocados para fermentação. Então ele está prontinho para você consumir. Você não vai precisar passar pelo estágio de mastigação, pelo estágio de dissolução do seu intestino, no seu estômago. Ele vai direto para o seu intestino. Ele vai ajudar a regular essa bactéria, né? Então é um processo de fermentação natural que é diferente dos processos de fermentação industrializado, processo de fermentação químico, e ele vai ajudar a fazer essa modulação intestinal. Ele tem um processo de modulação intestinal de a cada 21 dias. Então é mais ou menos assim, vai variar do intestino de como a pessoa está inflamada, tá? A cada 21 dias, ele aumenta 30% das bactérias positivas e diminui 10, ele aumenta 10% das bactérias positivas e diminui de 30 a 40 as bactérias negativas. Então ele vai reestruturando, reorganizando. Com o tempo, com o consumo, a sua microbiota fica estabilizada, fica legal, bonitinha. Ficou assim, posso parar de tomar? Claro que não. Por quê? Você tem que pensar o quê? É como se você estivesse fazendo uma dieta. Você vai lá, começa a trabalhar, fazer uma dieta focada, comer bem e tal, perde lá seus 15, 20 quilos, fica em forma, tudo bonito, sarado. Beleza, vamos comemorar, vamos para a pizzaria. Não assim que funciona. Você vai ter que manter essa dieta para manter esse corpo. E aqui é a mesma coisa. Aqui esse aqui é um produto para você consumir se você consumir bem esse produto por mais uns 85, 90, 100 anos e com saúde, porque a ideia é essa, é viver bem, viver prolongadamente e viver prolongadamente com saúde. Não adianta nada viver muito tempo e viver numa cama. A ideia é nós vivemos saudáveis. O que a gente pode perceber consumindo o Zenco com o tempo de consumo? Claro que isso vai variar de como o seu intestino está inflamado, como o seu corpo está inflamado. Você pode perceber melhora no brilho na pele, no aspecto da urina, no humor, que ele é importante. Você vai começar a perceber que você não está mais ficando tão estressado como você ficava antes. Você está levando mais de boa o trânsito, está levando mais de boa o trabalho. Melhora o sono. Nós melhoramos o sono, nós melhoramos o resto do nosso corpo. Quando nós não temos uma boa noite de sono, nós acordamos irritados. E hoje eu com um bebê de uma semaninha aí, tá complicado, mas o Zenco tá ajudando. A sorte é que ele tá dormindo bem, ele não tá acordando muito durante a noite. Uma noite sim, a outra não, tá? Aumenta a disposição, você começa a ter mais energia. Com mais energia, você produz mais, você faz mais. Às vezes a gente chega do trabalho cansado, querendo desfrutar um tempo com a família, mas você tá lá, sem energia nenhuma. Então, se você tem mais energia, o seu organismo tá melhor, você tem mais tempo com a sua família, tem mais tempo com o seu filho, com o seu cachorro, com sua esposa, seus pais, você desfruta mais. Controle de apetite, funcionamento do intestino, que isso é muito importante. Algumas pessoas sofrem com o intestino preso, outras pessoas sofrem com o intestino solto. Os dois fazem mal. Nosso corpo é equilíbrio, nós precisamos manter o equilíbrio. Fortalece o sistema imunológico, que é muito importante, a gente já falou, e controle de taxas glicêmicas e colesterol, que é importante. O que a gente mais vê as pessoas sofrendo hoje em dia é para regular a glicêmica. Então, a proposta do Zenco é essa, é trazer equilíbrio para o nosso corpo, equilíbrio para a nossa vida. E, Denis, passo para você agora. Perfeito, Gabriel. Pessoal, voltando aqui na sala, já tem algumas dúvidas, tá, Gabriel? O assunto já despertou algumas dúvidas aí, mas a gente vai deixar as dúvidas tudo para o final. Eu vou pegar mais Vou uns. anotando aqui. Tá anotando aí, mas eu também estou segurando as dúvidas aqui. Eu vou te ajudar junto com. Na verdade, quem vai te ajudar é o Arnaldo no final aí, para tirar todas as dúvidas, tá bom? Deixa eu só tirar a sua câmera que ficou no topo aqui. Eu não consigo tirar o que está acontecendo aqui. Calma aí. Gabriel, achei o Gabriel e remover destaque. Beleza. Eu vou pausar agora também a filmagem e eu vou falar para vocês agora que são convidados, pessoal. Então, o produto ele é maravilhoso e até convido vocês. Beleza? Muito bom, Luiz, obrigado. E o Luiz, eu acompanhei a história dele desde o começo, né? Nem sabia que ele tinha depressão, já era um parceiro nosso, já convivia com a gente. E depois que ele tomou o Zenco, ele começou a falar para a gente que estava tirando o remédio, estava melhorando a saúde dele. Daqui a pouco ele cortou o remédio 100%, melhorou em todos os Isso, aspectos, né? Então, graças.
uma história impactante, porque, cara, quantas pessoas a gente conhece que está passando por uma depressão que a gente pode ajudar essa pessoa através do Zenco Juice. Eu já ajudaria o Luiz de graça, né? Agora, a gente pode indicar pessoas e ganhar comissões por ajudar essas pessoas. É maravilhoso, é um trabalho linkado com um propósito de vida de ajudar pessoas, né? E nós temos Isso. outro depoimento aqui, obrigado aí, Luiz, da Shirley. Quem esteve na convenção escutou lá ao vivo a Shirley falando, foi até emocionante, me emocionei bastante com o depoimento dela, que ela teve uma melhora em relação à saúde dela, mas principalmente ao filho dela. Inclusive, eu estava vendo alguns depoimentos aqui no chat, pessoal. Nós temos o depoimento da Viviane, que falou que o filho dela tem autismo, que ele tinha dificuldade de ir no banheiro, que agora está indo bem ao banheiro, está indo da forma correta, né? E quantas crianças que passam por uma situação dessa que a gente pode melhorar através do Zenco Juice. Eu tenho o exemplo do meu filho, inclusive, que eu vou contar o dele daqui a pouco, tá? Mas eu queria convidar aqui a Shirley, né, que tem um depoimento impactante em relação à melhora da saúde do filho dela. E, gente, eu tenho filhos, tenho dois filhos, eu sei que a saúde do nosso filho vale muito mais do que qualquer dinheiro do mundo, né? E ela contou o depoimento dela aí. Conta pra gente aí, Shirley, o que aconteceu na sua casa? Nossa, boa noite. Estão me vendo? Perfeito, Shirley, tá Boa escutando aqui. noite. Ah, tá ótimo. Eu tive, né, na minha saúde, eu tive melhoras na artrite, na artrose, emagreci bem, graças a Deus. Mas principalmente, já impactante é a saúde do meu filho. Ele era, né, diagnosticado com bipolaridade, depressão refratária e com epilepsia, né? Ele chegava a ter as convulsões 5, 6 vezes por dia. Ele era acometido assim com enxaquecas fortíssimas, né? E com pouquíssimo tempo, né? 2 meses, 60 dias, com o uso do Zenco, com acompanhamento médico, né? Com psicólogo, psiquiatra, neurologista, já começou a fazer o desmame dos tarjas pretas, tá? E isso foi uma coisa bem gradativo. Hoje, gente, ele não usa nenhuma medicação tarja preta, tá? Ele está dormindo bem, não tem mais problema de enxaqueca e principalmente, tá? A última convulsão que o Luiz Felipe teve foi no dia 6 de janeiro, ou seja, nós já estamos aí com mais de 40 dias sem ter convulsão, né? Então, para mim é muito significativo o uso do Zenco na minha família. E antes, né, quando a gente estava no pré-marketing, que falava, o produto vai ser produto de saúde. Nossa, a gente estava assim, todo mundo numa empolgação muito grande, né? Esperando o produto, vai ser bom para o Luiz Felipe. Aí, inclusive, alguns Proslove também falavam sobre isso, né? Chile, vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Gente, foi muita expectativa. E graças a Deus, a serotonina dele era baixa, né? Lógico, com a depressão refratária, fazendo uso de várias medicações tarja preta, a serotonina dele era muito baixa. Gente, com 60 dias de uso, né, com o uso do Zenco, ela deu um salto assim, ó, ela saiu de 252 para 697, entendeu? Inclusive, no dia que eu peguei o resultado, eu, né, conversei aqui na live que a gente estava tendo, e eu estava realmente muito emocionada, e até hoje eu realmente me emociono muito de ver os benefícios que o Zenco trouxe para a vida do meu filho. Ele teve que suspender, ele é universitário, ele teve que suspender as aulas, porque ele não podia, né, ir por causa da quantidade de convulsões, ele perdeu semestres, né, esse negócio todo. E graças a Deus ele voltou para a universidade, tá, sabe, estudando, já pega metrô sozinho, né, que agora liberou geral. Então é muita alegria, muita felicidade. Então é assim, eu espero realmente, sabe, que outras pessoas possam, sabe, vir também fazer esse celebre comigo, sabe, porque é muita gratificação, né? É isso.
Que legal. Obrigado, Shirley, pelo seu compartilhamento, tá? É sempre muito emocionante escutar a história da Shirley, né? Porque agora o filho, posso dizer que está vivendo uma vida normal e não estava vivendo uma vida normal, né? Sim. Muito bom mesmo, tá, gente? E nós temos vários depoimentos aqui no chat, talvez você viu aí já, você que está aqui na sala, né? Eu vou chamar daqui a pouco até o Arnaldo para dar o depoimento dele também, junto com a filha dele também. O Arnaldo é meu sogro, gente, tá? Ele vai dar acompanhamento aí junto com as dúvidas em relação ao Zenco, junto com o Gabriel, né? Mas eu também tenho a história do meu filho, tá? Que eu coloquei até algumas fotos a mais que eu não, geralmente não usava, né? Mas olha que impressionante. Meu filho, há alguns anos já tem alguns problemas de dermatites, tem algumas alergias alimentares, a glúten, a leite, a várias alergias ele tem. Infelizmente, tudo isso que eu tô falando que ele tem alergia, ele gosta pra caramba, né? Gosta de um docinho, etc. E a gente tentava controlar dentro de casa, mas fora de casa, a gente não consegue controlar fora de casa, né? Vai para um aniversário de criança, vai comer o bolo, não tem como falar, não, você não pode comer, todo mundo pode, menos você que pode, né? Então, toda vez que ele exagerava, e era quase toda semana, né, ou ele comia alguma coisa que fazia alergia, que dava uma alergia no intestino dele, ele ficava bem doentinho, né? Então, essas são as dermatites que ele tinha. Ele tinha dermatite atópica. Gente, eu não sei se vocês estão vendo a foto aqui, essa aqui é a orelha dele, como ficava antes do Zenco Juice, ó. Ficava praticamente carne viva, né? Ficava coçando, coçando, a gente não conseguia controlar isso. O médico até alertava a gente que se piorasse, teria que dar ponto atrás da orelha, e assim ficava também embaixo das axilas, na virilha. Tinha até uma foto aqui que eu não coloquei da virilha dele, como ficava, né? Ele também tinha dermatite seborreica, assim que ficava a cabeça dele, gente, eu ficava descascando, né? E às vezes a gente puxava essas feridinhas assim, né, para tirar essas casquinhas, saía tufo de cabelo junto. O médico, a gente gastava muito dinheiro com creme, com shampoo especial, não conseguia tratar isso, não resolvia, né? Aí o médico chegou um momento que tinha comentado com a gente que teria que fazer uma raspagem no cabelo, uma raspagem na cabeça, para começar um tratamento do zero, se não tivesse resultado com o shampoo. E essa era a vida que a gente vivia, né? Ele ficava muito no hospital, dificilmente ele passava um mês inteiro sem ir no hospital. A, a imunidade dele era muito baixa, então essa mudança de tempo fazia ele ficar muito doente, etc. Né? Então a gente passava por isso e já estava até acostumando ver o Noah no hospital, internado. Ele tinha asma também, tomava 2 bombinhas de asma por dia. E tudo isso, pessoal, tudo isso melhorou em questão de semanas e até alguns casos em relação a meses com o Zenco Juice. Tá? Hoje ele não toma mais nenhuma bombinha de asma. A gente nunca mais comprou antialérgico para ele, nunca mais tomou nenhum medicamento dentro de casa. Ele nunca mais parou no hospital, já faz 5 ou 6 meses, é recorde ele não ir no hospital assim tanto tempo. Nunca mais viu o Noah com gripe nenhuma, com febre nenhuma. As dermatites sumiram, a dermatite seborreica, não tem mais nada, a cabeça dele é limpinha, graças a um produto. Então, às vezes eu escuto assim, mas será que o produto é caro? Gente, caro é o que eu passei 2 anos com o Noa, de vários tratamentos que a gente gastou dinheiro e não resolveu. Barato é quando você compra um produto que tem resultado em 1 mês, 2 meses. Então, um produto que tem entregado saúde, melhorado a vida de muitas pessoas. E eu quero convidar aqui para fazer esse bate-papo com o Gabriel, o Arnaldo. E eu queria já começar, Arnaldo. Aliás, vocês são convidados, pessoal, assim, a palestra acabou, né? Se você quiser, depois chama a pessoa que te convidou, ela vai te passar o link, vai te passar mais informação em relação ao Zenco. Tem algumas palestras médicas, né, do Dr. Rondó, do Dr. Irineu. Então, ela vai passar bastante conteúdo e você pode ou fazer o seu cadastro, você pode consumir o produto da pessoa que te convidou. E eu te convido a viver essa experiência junto com o Zenco, tá? E te convido a empreender junto com a gente também. Mas agora a gente vai fazer um bate-papo com o Gabriel. Você que tem alguma dúvida, você vai ter um momento de tirar as dúvidas agora com o Gabriel. E eu queria convidar aqui o Arnaldo, que é um safir dentro da empresa, já tem um título interessante dentro da empresa, fez a primeira viagem com a gente agora com a Deon Life, né? E ele também tem um depoimento pessoal em relação à melhora da saúde dele e da família dele também. E aí, Arnaldo, já assume e já depois continua o bate-papo junto com o Gabriel, tá? Acho que está com 2 aparelhos conectados, o Arnaldo. Desliga aqui lá para mim, por favor. Espera só um minuto que eu vou desligar o celular. Acho que está melhor agora já, viu? É? Então vamos lá. Boa noite a todos. Muita alegria. Podemos estar iniciando uma nova empresa
que já é grande, já é gigante, uma empresa que tem um produto assim incrível, né? A gente tinha uma dúvida porque se falava muito, João, Gilberto, sobre o produto e nós falamos, poxa, eles estão falando tanto, parece até um exagero, né? E na realidade o produto é muito mais do que se imaginava. E entendam uma coisa, gente, nós estamos com um produto que ele melhora, ele cuida, ele trabalha naquilo que nós temos de mais precioso, que é a saúde. Então não dá para deixar que as pessoas falem assim: ah, é caro, mas não tem cabimento, não tem cabimento. Haja visto aqui alguns depoimentos e outros que a gente está vivendo. A minha filha, caçula, ela desde pequena é bem agitada e a psicóloga e neuro disseram que ela tinha esse TDAH, de déficit de atenção e bem irrequieta. Chegou agora no colégio, ela desenvolveu um tique nervoso, né? O tique-tique nervoso. E a psicóloga chegou num ponto que ela estava sofrendo bullying e a psicóloga encaminhou para a psiquiatra porque precisaria tomar medicamento. E eu sempre fui assim ao máximo contra o tarja preta, porque eu sei que depois é um caminho longo para voltar, né? E mas não teve jeito, ela estava em sofrimento emocional e fomos para frente. Uma coisa me chamou a atenção, porque na primeira consulta com a psiquiatra, renomada daqui da região, ela perguntou qual era a alimentação da Maria. O que que você come e tal, tal. Eu falei, ué, e detalhando, mas o quê? E no almoço, e na janta? Então, o que acontece? Ela começou a tomar os medicamentos, a melhora foi mínima. Após, acho que uns 9 meses, eu falei para a Marisa, nós estamos viajando, falei assim, olha, a Maria vai melhorar só com Zenco. Nós não vamos, nós vamos aumentar a dose do Zenco, pegar no pé dela para tomar todo dia, porque ela é adolescente e esquece, igual o sogro do Gabriel, né? Adolescente, esquece. E aí nós começamos a dar o Zenco numa dosagem um pouco maior e paramos com o tarja preta. Ela perdeu aquelas questões, os hábitos, né? Que ela ficava muito assim, com os olhos, normalizou, melhorou o humor bastante, né? Ainda tem que melhorar um pouco por causa da idade, mas melhorou muito e sem mais medicamentos assim. Então, eu Arnaldo, mas como que você pensou no Zenco? Ouvindo, gente, às terças-feiras os profissionais de saúde ensinando. Então você tem que ouvir, assistir, conectar pessoas. Ah, conheço um diabético, conheço alguém que tem problemas emocionais, problemas de articulação. Você fala, olha, vai haver uma palestra de saúde, aqui é aprendizado, é ensino. E numa palestra dessa eu ouvi sobre o TDAH. Falei, ah, então o Zenco vai melhorar a Maria. E hoje ela já está aí ó, na faculdade, sem medicamento, assim, que é tarja preta, né? E nós estamos muito felizes. Então, agora, depois do final de semana da convenção, você que não pôde ir, né? Saiba que nós estamos com uma empresa que tem um futuro maravilhoso. O presente já é extraordinário. E o futuro, vocês não imaginam o que está por vir. Vai acontecer grandes coisas, né? Grandes coisas estão por vir. Tá bem? Boa noite, obrigado pela atenção. Vamos lá, Gabriel. Tem 2 ou 3 perguntas? Bora lá.
Bora lá, então. O Luiz Paulo Neri, agradeço, Luiz. Ele fez duas perguntas e ele fez a seguinte questão: qual a diferença entre emoções e sentimentos? E qual a atuação dos órgãos nas emoções e sentimentos? Eu acho que a atuação você respondeu ao longo da explanação. Uhum. E ele queria saber a diferença entre emoções e sentimentos. Legal. Vamos lá. Realmente, é aquela coisa que é fácil, que todo mundo escuta, mas ninguém sabe o que que é. Funciona assim. Emoção é o que a gente conhece. Raiva, tristeza, inveja, alegria. Isso são emoções. Todos nós temos e não existe emoção boa ou emoção ruim. As emoções são neutras. Sentimento é como nós vivemos essas emoções. Aí que você coloca entre bom e ruim. A tristeza ela é um sentimento neutro, mas às vezes a gente vive de uma forma tão intensa e tão descontrolada que acaba sendo ruim. Então, a forma como nós vivemos, como nós interpretamos, como a nossa sinapse, o nosso cérebro interpreta esse sentimento, são as emoções, que é a nossa parte emocional. Existe uma leitura da medicina integrativa onde liga cada emoção, cada sentimento a um órgão específico. Então, ligam muito a raiva, o estresse, por exemplo, ao estômago. Então, que nem a Bruna fala, né? Toda gastrite é nervosa. Mas tem algumas gastrites, tipo assim, nossa, meu agudo foi horrível, que são agudas, né? Mas por quê? Porque que geralmente vem do estresse, nervosismo, de não ter esse controle. Então, o estresse está muito ligado ao estômago. Mas, no geral, falando de uma parte fisiológica, vem do intestino, né? Falando do intestino, da produção de hormônios, de neurotransmissores, que vão facilitar essa comunicação e vão criar mais comunicações. Então, a baixa serotonina, por exemplo, que foi muito falada, dá depressão, mas porque não está sendo produzida. Então, basicamente, essa é a diferença. Sentimento é o natural, é aquilo que nós já conhecemos, né? E emoções é como nós vivemos esses sentimentos. Respondi, confundi, ficou mais fácil. Sim. Sentimento é a atitude que você tem em Isso, relação às suas emoções. exatamente. Por É isso o que o contrário. domínio próprio é importante. É uma É, virtude de Deus, exatamente. de Deus para a gente, né? O domínio próprio. A outra pergunta do Luiz Paulo é: qual é a glândula que controla as emoções? E controla as emoções, que é no Eu acho que cérebro. são os hormônios, né? Não a É, emoção, né? Porque a glândula deve nós temos. controlar a emissão ou a quantidade de hormônios. Então, porque cada glândula corresponde a alguma coisa, né? Então, por exemplo, nós temos a glândula pineal dentro do cérebro, que ela tem alguns controles dentro dos nossos emocionais, mas uma glândula específica não vai ter. Que tem que faz a comunicação mais direta entre o intestino e o cérebro é o nervo vago, que ele vai ajudar a fazer esse controle, essa ligação, né? Mas que nem a gente também tem a tireoide, que também controla algumas funções. Então, é muito variado, né? Então, tem várias coisas que uma controla alguma coisinha, outra controla outra coisinha, então tem muita coisa, é muita parte de anatomia. Mas, Interligados, né? aí depende do que quer, do específico, né? O que que quer saber, né? Às vezes é a emoção do bem-estar, né? Uhum. Da alegria. Acho que o ser humano, a gente, de uma maneira geral, procura muito o bem-estar, se sentir bem e se sentir feliz, né? Uhum. Mas aí, a gente não precisa se concentrar, por exemplo, em qual glândula que controla. Concentra mais na rotina. Cria uma rotina saudável. Uma rotina com atividade física, com leitura, com boa alimentação, que naturalmente você vai se organizando e você vai encontrando a felicidade.
A felicidade, ela vem não pelos momentos de prazer, mas sim pelas regras. Eu costumo falar isso, tem gente que não gosta muito, mas eu falo. Meu alimento favorito é a coxinha. Por quê? Porque eu tenho uma lembrança emocional com coxinha. Meu pai fazia coxinha. Eu gosto de coxinha. Mas se eu comer coxinha todos os dias, eu perco o prazer de comê-la. Ela acaba sendo natural, perde a graça. Agora, se eu deixo para comer em algum momento especial, em uma vez por semana, se eu limito e eu coloco regras na minha vida, quando eu vou desfrutar de uma coxinha, fica mais saboroso. Então, o bem-estar, a felicidade, o se sentir bem, vai vir de uma boa rotina, principalmente alimentação, sono, atividade física, desenvolvimento pessoal, leitura. Isso vai ajustando o emocional e o organismo para o bem-estar. Legal. E temos uma ferramenta, gente, para você sentir né, assim, um sentimento de altruísmo, que é ajudar as pessoas com o Zenco, né? Sim, Porque o perfeito. Zenco, além de ser um negócio rentável, nós estamos levando esperança e saúde a milhares de pessoas. E se você acreditar nisso, nós vamos levar para milhões de pessoas. Quantas pessoas como a Shirley, os meus netos, a minha filha, pais que estão preocupados com os filhos, né, com a sua saúde, com a sua longevidade, com o seu excesso de peso. E nós temos produtos, e agora estão vindo outros, aí chegaram outros para somar. Então, sinta-se feliz com a The One Life, sinta-se feliz em ter produtos e uma empresa tão maravilhosa à tua disposição. Uma outra pergunta, Gabriel, mas eu acho que eu posso. O João Fortunato, obrigado, João, pela sua pergunta. Ele fala sobre a sugestão de 30 gramas e que na garrafa há uma anotação de 10 gramas diária e acima de 19 anos, né? Você quer responder, Gabriel? Eu respondo? Ah, posso responder? Quer que eu respondo? Sim. Tá, vamos lá. Na garrafa, ela está sugerindo 10 gramas, sim. É mais ou menos assim, 10 gramas é a dose mínima para você consumir o Zenco, né? Menos que isso nem adianta, não funciona. Mas como a gente não sabe como que as pessoas estão, como está o intestino das pessoas, como está a inflamação, então a gente já sugere as 30 gramas, porque você vai ter uma absorção melhor, você vai ter uma ação mais rápida. É aquela história, mal não vai fazer. Ah, eu quero tomar 60 gramas. Pode tomar, não tem problema. A Bruna, ela estava tomando esses dias aí duas doses, de 30 gramas, uma de manhã e uma à noite, porque ela passou por um parto agora, você baixa toda a questão de hormônio, você tem um desgaste todo, é um cansaço maior. A amamentação, ela consome muito da mulher, então ela começou a tomar uma dose maior, que é para poder repor tudo isso. Então não tem problema, mas dá 30 gramas para você poder ter esse ganho mais rápido, digamos assim. Uma coisa é você ficar tomando 10 gramas durante 6 meses e ter uma melhora. Outra coisa é você tomar 30 gramas durante um mês e meio e já se sentir melhor. Vou dar um exemplo aqui para ficar claro, né? Vendi uma garrafa para um amigo e na época ele estava assim, né? Eu fiz uma anamnese com ele antes. Ele estava pesando 136 quilos, ele é mais baixo que eu, então ele era bem gordinho, né? 136 quilos. Ia no banheiro na média de 3 vezes por semana. E o som dele acho que estava muito ruim também. Aí dei a garrafa, expliquei como é que era, 30 gramas por dia e tal, né? E depois de mais ou menos 20, 25 dias, eu falei com ele, né? E aí, cara, como é que você tá? Tá sentindo? O que que você tá sentindo? Cara, eu não tô sentindo nada. E sério? Sério, tá tomando todos os dias? Tô, tem um dia ou outro que eu esqueço, mas não tô sentindo nada. E caramba! Mas me fala, como é que tá o seu peso? Ah, eu tava com 136, tô com 132 agora.
Falei, cara, você perdeu 4 quilos. Aí ele, né? E a ida ao banheiro, né? Ah, eu tô indo na faixa de umas 8 vezes por semana. Cara, você praticamente dobrou. Você ia 3 vezes por semana, agora você ia praticamente todos os dias. Né? E o sono? Ah, não sei. O sono ele não soube me dizer, né? Aí eu falei, legal, né? Sua garrafa tá acabando, né? Ele, não, tem mais da metade. Como tem mais da metade? Que a gente calcula, né? Mais ou menos 30 gramas dá uma garrafa por mês, né? Ele, não, tô tomando 10 gramas. Então, as 10 gramas fez efeito, movimentou, mas ele nem percebeu. Ele nem sentiu a diferença. Quando eu fui perguntando para ele, que ele percebeu. Então, por isso que a gente já indica logo as 30 gramas, porque você vai sentir o efeito mais rápido, vai tratar melhor a desbiose, vai regular esse intestino, e mais pra frente, se você quiser diminuir a dose também, não tem problema. Quando seu intestino estiver bem regulado, você bem, não tem problema. Eu recomendo sempre as 30 gramas, né? É o que eu costumo Sim, dizer. Se você come uma maçã por dia e começa a se sentir bem, por que você vai começar a comer metade? Melhor você continuar comendo uma maçã por dia, né? sim. Certo? Legal. É, tem uma outra pergunta aqui, mas deixa eu só complementar, que às vezes as pessoas perguntam, é registro de Anvisa, é um alimento. A Deuan enviou para a Anvisa e a Anvisa liberou o Zenco de registro na Anvisa. Então, o registro que nós temos é no Ministério da Agricultura, certo? Porque a Uhum. Anvisa falou, não, aí não tem nada de medicamento, isso é com o Ministério da Agricultura. Então, é um produto que está dispensado de registro de Anvisa, pois não é medicamento, tá bem? Isso A tem que ser bem Shirley, claro. a Shirley Andrade, obrigado, Shirley, é aqui do filho, né? Quando você falou sobre a questão de assistir notícias ou talvez outras situações down, né, baixas, ela só viu que 5 minutos de pensamentos negativos necessitam de 6 horas para reequilibrar. Você pode comentar novamente? É assim, 5 minutos de pensamento negativo, seu pensamento vai gerar uma química, um neurotransmissor. E esse neurotransmissor vai para o corpo inteiro. E esses 5 minutos de pensamento negativo vai abaixar a sua imunidade por 6 horas. Então, você vai ter 6 horas de imunidade baixa, uma imunidade mais comprometida, digamos assim. Vamos supor, se a sua imunidade natural é 10, você assiste 5 minutos de noticiário, qualquer um que seja, que todos eles são trágicos, né? Vai passar pelas próximas 6 horas com a sua imunidade 4, tá? Que é uma ação dentro do corpo que vai mexendo e, inclusive, afeta a microbiota. Por isso que eu sempre falo, evitem pensamentos negativos, evitem estímulos negativos. Quem gosta de filme de terror é horrível pro emocional. É, jornal, noticiário, notícias ruins, isso tudo vai detonando nossa imunidade, tá? É isso que acontece. Ou ficar pensando negativamente, Ou né? ficar pensando negativamente. Ó vida, ó azar. Ouviram, né? Ó vida, ó azar, ó céus. Oh, céus! O próprio pensamento negativo. Quem tem essa tendência a ter o pensamento negativo, acaba também tendo uma saúde mais comprometida porque abaixa a imunidade. Então, o que que a gente precisa fazer? Exercitar os pensamentos positivos. Como que a gente faz isso? O primeiro passo é uma boa alimentação. O Zenco ajuda nisso, porque ele vai trazer mais serotonina. O corpo vai produzir mais serotonina e é como se você tivesse uma bomba de pensamento positivo. Segundo passo, começar a questionar o pensamento que você está tendo. Ah, mas tudo dá errado. Mas será que tudo dá errado mesmo? Como é que foi o dia? O que aconteceu? Porque se você for analisar um dia ruim, acontece no máximo 4 coisas que deixaram o dia ruim. Ah, meu dia tá ótimo, meu dia estragou porque eu bati o carro. Foi uma coisa que aconteceu no meio de tantas coisas boas que aconteceram. Então a gente aprender a se concentrar nas coisas boas, naquilo positivo que acontece e deixar o negativo para segundo plano.
Naturalmente, por instinto, nós vamos tender a ter o pensamento negativo primeiro, por uma questão fisiológica de sobrevivência. É a herança dos homens primitivos, né? Os corajosos morriam, os medrosos sobreviveram. Então, nós vamos tender ao pensamento negativo. Só que a gente precisa exercitar o positivo, porque não é porque é a tendência que nós precisamos viver nele, porque assim também aumenta a nossa imunidade. Respondi, confundi. Tá bom. Acho que sim, né, Shirley? Bom, Show. tem uma outra pergunta aqui do Gilson, se existe protocolo de encaminhamento para a Anvisa, deixa eu ver aqui, para eles mandarem para outro órgão certificar da eficácia do produto. Entenda uma coisa, foi feita a consulta na Anvisa de registro, Gilson, obrigado pela pergunta. E a Anvisa disse, não, esse produto não apresenta nada que nós tenhamos que liberar. Ele é um produto comum, é um alimento, vocês têm que estão liberados. A DEUAN tem uma liberação, uma normativa, uma regra normativa que elas têm da Anvisa, liberando do registro na Anvisa. Agora, a eficácia do produto, isso aí ele é subjetivo, porque como o Gabriel falou do cliente dele, o cliente perdeu 4 quilos em um mês, dobrou a ida ao banheiro, o intestino voltou a funcionar, ele provavelmente regulou o sono, e ele disse que não estava acontecendo nada. Então, eficácia é um tanto subjetivo. A gente vai traçando, nesse quase um ano, ainda não deu um ano, eu vejo as melhoras na minha vida, da minha família, meus netos, de amigos, de clientes. Então, você vai traçando uma linha fora de academia, né? Mais experiência, mais pragmática, tá bem? Então, por enquanto, vai ser assim. Arnaldo, a The One Life vai pedir um estudo científico, uma publicação? Não vai, porque na Anvisa, no Brasil, se você fizer um estudo científico e publicar do produto, ele só vai poder ser vendido nas farmácias. Então, eles não devem pedir, tá bem? A Lucilene, acho que é advogada, né? A leitura de uma petição de um assunto forte também, acho que diminui Também. a imunidade, né? Também, porque o seu cérebro começa a ter esse sentimento. Você começa a ter esse sentimento. Assuntos É, fortes é mais complicado, né? Tanto que é no o, consultório, eu falo que eu trabalho com saúde, eu não trabalho com doença. E eu vejo alguns amigos meus que trabalham em CAPS, que trabalham nesse local mais pesado, eles sofrem por isso. Eles estão sempre doentes, estão sempre gripados. Mas por quê? Porque contato com situações pesadas também detona a imunidade. sim. O João Fortunato está dizendo aqui que nós não respondemos porque que na garrafa o Ministério da Agricultura recomenda acima de 19 anos, né? Então vamos dizer, João, que é um excesso de cuidado, né? É desnecessário, né? Mas são regras, né? Tem leis, tem regras que elas acabam sendo meio obsoletas ou fora da realidade, mas estão aí, né? Então tem essa regra de que você pôr para cima de 19 anos. Não sei se o Gabriel quer acrescentar alguma coisa em relação a isso. Dentre os órgãos que a gente tem várias regras que são literalmente desfuncionais para o dia de hoje, mas que ainda tem. Como, por exemplo, eu, como psicólogo, eu não posso, segundo o Conselho de Psicologia, divulgar qualquer trabalho, qualquer coisa, colocando preço. Porque, segundo o Conselho de Psicologia, eu não posso atrair um paciente pelo preço, eu tenho que atrair o paciente pelo benefício que ele vai ter com a terapia. Mas no mundo de hoje, como é que você vai falar de um produto? Porque eu, na verdade, eu vendo um produto, eu vendo a psicoterapia, eu vendo um serviço. Como é que eu vou falar de um serviço e eu não vou pôr um preço, não vou precificar? Então, aí é a mesma coisa.
Não é que nem, por exemplo, a venda de bebida alcoólica, que para menores de 18, proibido para menores de 18 anos, que menores de 18 anos não pode tomar. Não, é diferente. É uma regra que, no fundo, acaba sendo disfuncional, porque a É, gente vê vários relatos das crianças tomando. O próprio Noah, o filho do Dennis, que a gente acompanha, ele é outra criança. O Arnaldo estava comentando comigo, né? Ele estava brincando de Homem-Aranha em cima do carro. Quando que ele em faria pé. isso antigamente? Andando em cima do meu carro, em pé. Já Aí viu, né? depois o Denis vai acertar com você, né, pastor? É, nada que um carro novo não resolva. Deixa eu Ó, acrescentar quanto deixa à eu questão dos estudos, o Eloy, abraço, Eloy Ribeiro, obrigado. Realmente, e o Denis também lembrou que nós tivemos dois médicos e há vários aí especialistas em fermentados, e há muita publicação de dois, três produtos fermentados e a atuação deles no intestino e a resposta do organismo a isso. Então, quem me perguntou ali sobre a situação do medicamento, se foi feito uma análise é melhor pegar as palavras da pessoa aqui. Voltar aqui. comprovação, né? A eficácia, né? Não há do produto, mas há muitos estudos publicados sobre a eficácia de fermentados. E o médico que mais entende de fermentado no Brasil, ele chama o Zenko de rei dos fermentados, né? Então, você vai encontrar muitos estudos a partir que é algo recente. 2019, 2018 para cá tem um número maior. 2022, em revistas de publicações científicas ah, sobre os fermentados. E tem o e-book, como o Sérgio está lembrando aqui, do Dr. José Irineu Gobstein, que fala sobre uma coletânea e também com muitos depoimentos pelo mundo todo sobre o uso do fermentado. Tá Arnaldo, bem? Eu agradeço a atenção, as perguntas. deixa eu acrescentar Devolvo ao só a questão Denis. do... Gabriel, Deus abençoe. Beijão na Bruna, no Ele não viu. Tiaguinho aí. Tá bom? Ah, não. Beijão, Bruna. Fica com Deus aí. Deixa eu só acrescentar em relação à sugestão de consumo. Ó, eu tô com a garrafa aqui na frente, né? Tá escrito assim, ó, sugestão de consumo. Na verdade, não é assim, é proibida abaixo de 19 anos de idade. Então, assim, o Gilberto comentou isso comigo numa mesa de jantar, que a regulamentação diz o seguinte: como não tem uma referência de mercado, não existe um produto como referência, o Zenco foi o primeiro a ser lançado, né? Então, eles por precaução, colocavam sugestão de consumo acima de 19, mas não quer dizer que não pode ir abaixo de 19, entendeu? Não está proibido, igual uma bebida alcoólica, igual vocês deram o exemplo, que não pode abaixo de 18 anos. Não. Sugestão de consumo acima de 19. Porém, o doutor Irineu até fez uma palestra para a gente falando o seguinte, né? Às vezes as pessoas têm medo de dar um Zenco para uma criança, ou, sei lá, uma pessoa mais debilitada em relação à saúde, mas não tem medo, cara, de dar um hambúrguer do McDonald's para uma criança, entendeu? Que é bem É. prejudicial à saúde, né? Que tem um monte de química ali que vai acabar com a saúde da criança. Por quê? Por falta de conhecimento. E aí é fácil, né, o Gabriel, a gente identificar, porque assim, quando uma pessoa for falar isso para você, mas eu posso dar para a criança? Será que é confiável? Aí você pergunta para a pessoa: é recomendado dar frutas para a criança? Tipo abacaxi, banana, a maçã? Será que faz mal para a sua criança? O seu filho dar maçã para ele? A pessoa vai falar que não. Então, o Zenco é isso, entendeu? Tipo, só que fermentado. Então, por que faria mal para o seu filho dar frutas todos os dias, verduras todos os dias? Cara, quando a gente para pensar nisso, faz mal dar hambúrguer todos os dias para criança, não um Zenco, né? Exatamente. Uma vez eu atendi um. Atendi não. Eu estava atendendo em grupo lá numa empresa que eu estava prestando serviço. E, a... e eu peguei essa história, né? Que era uma menina de uns 5, 6 anos que era diabética. E o que que o pai fazia? Entuchava refrigerante nela. Ela pedia refrigerante e ele dava. Olha o mal que esse pai estava fazendo, sem saber, sem perceber. Que tá tudo bem, é normal. Ela quer refrigerante, eu vou agradar ela.
Então a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento, pesquisar mais, dar uma boa fuçada, que é que nem o Denis falou, são alimentos naturais. Faz bem comer uma maçã todos os dias e uma banana e um abacaxi, uma laranja. Faz bem, ninguém vai questionar isso. Agora, a gente já está numa questão pronta, fermentado, que vai direto para o nosso organismo. Então tá tudo bem. Pode dar, é saudável. É mais falta de conhecimento, resistência do novo que o Ah, pessoal tem e faz parte. A gente tem que lidar, até as sim. pessoas que forem empreender junto fazer um live, pessoal, vocês vão lidar com essa situação. A pessoa vai ter medo, é lógico. Eu tenho meu filho, cara, eu quero cuidar do meu filho. Eu não vou dar qualquer produto sem perguntar para a pessoa que está me vendendo. Eu quero tirar as dúvidas. Então a pessoa não vai vir com uma dúvida dessa querendo falar mal do produto, mas ela quer saber o que ela está dando para o filho dela, né? Então faz sentido a pessoa perguntar mesmo. E a Sônia acrescentou uma informação que eu não sabia, olha que legal. Todos os produtos naturais vêm com esse acima de 19 anos. Eu não sabia disso, olha que legal. Ah, não sabia também. É, Interessante. Bom saber. interessante, é bom saber disso aí também. Mas, pessoal, é isso. Na semana que vem a gente vai ter um outro encontro com a esposa do Gabriel, a Bruna. Ela já estava até conversando comigo aqui por mensagem, falando sobre os assuntos que ela falava, vai trazer um assunto novo aí para a gente, tá? Mas eu vou revelar durante a semana, depois a gente solta aí alguns spoilers em relação ao que vai acontecer na próxima terça-feira, tá bom? Queria A agradecer. Bruna e o Thiago, tá? O Thiago também tá trabalhando com a gente. Mas aí é a sua hora de pegar ele no colo e deixar a Bruna trabalhar, viu, Gabriel? Você vai. Não, a gente reveza aí, mas ele tá junto aqui, tá do ladinho. E que bom que ele é quietinho, né? Até porque ele tá tomando o Nossa. Zenco desde a barriguinha da... Ah, Tá, tá mesmo. eu acho que ele só os 3 primeiros meses de gestação que ele não tomou. De resto, Ele tomou direto. direto. Cara, Toma até hoje, né? Porque ele tá mamando, né? a tendência desse menino é ter uma saúde de ferro, né? Nossa. Nossa. E você sabe que a gente está percebendo ele se desenvolver mais rápido, tendo mais movimentação de pescoço, de bracinho, então Muito mais ele rápido tá muito esse mais desenvolvimento. acelerado para. Ele tem uma semana, Sim, sim. então Olha que ele tá muito interessante. Você novinho. está falando isso aí? Eu falei para a Ana agora, na semana passada ou retrasada, os meninos voltaram às aulas na escolinha, né? E toda volta às aulas, cara, era natural. Na primeira semana pegava febre, ficava gripado, contato com outras Uhum. crianças, né? Não teve, cara. Volta às aulas, não teve nada. Voltou normal. É impressionante, gente. Assim, o produto. Parece até que a gente está querendo vender para vocês o produto, você que é convidado, e a gente quer mesmo, na verdade, é real. A gente quer. Mas a gente quer vender uma verdade, não é um produto marqueteiro, né? Tô vendendo algo que só para ganhar dinheiro. Não, existe um propósito por trás que é ajudar as pessoas através desse produto e ganhar dinheiro fazendo isso. É maravilhoso. A- Até porque vamos combinar, né? É 10h55. A gente está aqui batendo papo, estudando, falando sobre saúde. A gente tem que acordar amanhã cedo. É muito trabalho para vender uma garrafa, né? Nossa, caramba, né? A Então, gente nem ganha tanto a, assim para vender uma garrafa, né? a ideia é literalmente vender a saúde, vender a ideia de saúde. O quanto que você pode estar bem, desenvolver a sua saúde através do Zenco. Se Sim, você comprar uma garrafa, consumir e falar assim, não quero mais, tá tudo bem. A amizade vai continuar a mesma, tá ótimo. Eu só duvido que isso aconteça. com Resultado está aí certeza. para isso. Com certeza. A pessoa que tomar certinho, até a pessoa que não tomou certo, que é o caso do seu amigo, teve resultado. Então, É impossível, pessoal. A pessoa que tomar constantemente esse produto, a verdade é que vai querer continuar tomando a vida toda. Vai querer continuar tomando a vida. A gente está falando de pessoas que estavam com algum tipo de doença. Eu estava com a rinite alérgica e tal. Porém, cara, alguns benefícios a gente nunca vai contar, que são as doenças que a gente vai evitar por estar tomando Zenco hoje. Né? Isso a gente nunca vai contar. Eu evitei de ter um infarto, eu evitei de ter uma diabetes lá no futuro, porque eu não sabia se eu ia ter isso, entendeu? Mas eu posso estar evitando exatamente. por melhorar minha alimentação através do Zenco Juice. Então, Exatamente. aliás, saiu agora alguns estudos científicos também comprovando que você melhorando a sua microbiota, você melhora a questão da imunidade em relação a alguns vírus, inclusive o Covid.
Se tiver um Uhum. surto agora de Covid, se Deus quiser, isso não vai acontecer, quem está tomando esse produto, pessoal, vai estar com a imunidade muito mais forte do que não está tomando esse produto. A gente pode estar salvando vidas aí sem saber, comentando sobre esse produto das pessoas, né? Exatamente. É importante, é importante. É importante falar disso, falar de saúde, né? Sim, sim. Porque é como você falou, a gente quer viver bem por mais tempo, só que para isso a gente precisa ter ações agora. Se eu não tiver ações agora, para lá na frente estar bem, eu não vou ficar bem. Eu vou ser um idoso que passa mais tempo no hospital do que curtindo o neto, por exemplo. Sim. Então, eu preciso me movimentar, fazer atividade física, me alimentar bem. E o Zen, que é um ótimo gatilho para começar tudo isso. Vamos olhar para a saúde, gente. A saúde é importante. É o melhor ativo que a gente tem. Dinheiro a gente perde, ganha. Imóvel a gente troca. Carro bate, perde, tem seguro. Agora, saúde, família, bons momentos. É. Cara, isso não tem preço. A gente tem uma tendência de dar valor só ao que a gente já perdeu, já não existe mais, né? Então, É, hoje nós estamos tendo uma chance de dar valor antes de perder. Então, exatamente. é maravilhoso. Sim, ó, já tá dando quase 11 horas. Obrigado aí, Gabriel. Foi muito legal. Nada. O tempo voa, né? A Eu gente que percebe agradeço. aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Chile. Obrigado a todo mundo que compartilhou aí algum instante com a gente aqui, acrescentou alguma informação a mais. Você que é convidado está aqui com a gente até hoje, até agora, né? Algumas pessoas já saíram da sala, já estão chamando as pessoas que convidavam. Mas chama a pessoa que te convidou, pede mais informação, ou adquire o Zenco, ou começa esse negócio junto com a gente aí. A gente vai compartilhar saúde com mais pessoas e a gente pode estar levando saúde engarrafada e melhorando a vida das pessoas através do Zenco e através da Deon Life, que ainda vai ser uma empresa gigantesca no mercado. Obrigado, Gabriel. Perfeito. Obrigado a todo mundo, pessoal. Boa Eu noite. que agradeço. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, Luiz. Tchau, tchau, todo mundo. As the sun rises, she opens up her hazel, beautiful eyes and begins. Her baby cries. She picks him up and tells him beautiful lies again. She come from the favela, hills of Santa Teresa, underneath the Redeemer, and the sun in the sky. She come from the favela.